Olha só. É? Meu coração. Gostaram, né? Mas é só uma palhinha, porque hoje não é dia de aula de violão. Hoje é dia da gente falar sobre coração. Vou guardar a viola, deixa ela lá, que esse não é o nosso momento de falar sobre a música. Hoje o nosso papel é falar sobre esse fantástico músculo cardíaco. A gente vai fazer uma viagem hoje, esse espetacular músculo cardíaco. A gente vai, já vou passar para o próximo slide, ó. E como ele diz, é o músculo da vida, e a gente pode perceber isso em música, conforme eu cantei, meu coração, não sei porquê, é uma música, um clássico da MPB, mas a gente percebe que para o corpo humano esse músculo ele é fundamental, é um músculo incansável nas suas ações, funciona quando tratado perfeitamente, quando nós cuidamos bem do nosso coração, ele funciona bem por longos anos. Então cabe esse detalhe importante, né? E ele é considerado o músculo da vida porque a ausência desse músculo faz com que o sangue não se mova pelo corpo, e aí os órgãos eles entram em falência e infelizmente a perda da vida. Então vamos hoje nessa aula falar um pouco mais sobre o músculo da vida, que é o coração. Então, vamos lá. Então hoje nós temos como objetivos de aprendizado, não podemos esquecer, identificar as funções cardíacas, serve o coração, além dele constar nas diferentes músicas relacionadas ao amor, por que serve o coração, identificar a posição anatômica do coração, onde fica o coração dentro do corpo, né? Anatomia de superfície, o que a gente pode identificar, identificar a disposição do pericárdio ao redor do coração, esse tecido importante que envolve e forma uma parede do coração. E lógico, identificar as camadas, as cavidades e as válvulas cardíacas. Complementando lá, vocês vão perceber que eu vou voltar a falar de aula de válvulas cardíacas lá no ciclo cardíaco. Vocês vão perceber quanto que é importante conhecer as válvulas cardíacas agora, para depois a gente falar sobre o ciclo cardíaco. Então vamos fazer essa viagem teórica, lógico, nessa videoaula, e lembrando sempre, falo isso em todas as minhas aulas, a videoaula é apenas um complemento daquilo que a gente fala em sala de aula e daquilo que a gente fala no laboratório de anatomia. Então, que isso possa ser mais um dos objetos de estudo de vocês em relação à disciplina de anatomia humana. Então, vamos lá, então. Bom, talvez a máxima do coração é essa. O coração é um órgão muscular cuja função é produzir força. Ele produz força capaz de mover o sangue, tanto no seu interior. Então a força produzida pela contração cardíaca, ela é fundamental para mover o sangue no seu interior e, lógico, mover o sangue no interior dos vasos sanguíneos. E a gente vai perceber que esta força, além de mover o sangue no seu interior, e ao mover o sangue dentro dos vasos sanguíneos, produz uma pressão que ela é transferida para esses vasos sanguíneos, de forma que este fluxo permaneça como um fluxo constante, um fluxo intermitente que não para. Ele pode aumentar um pouquinho mais, ele pode diminuir, dependendo das funções, ou seja, um coração ele não bate com tanta intensidade quando o indivíduo está em repouso, mas quando ele está em uma atividade física, ou quando ele tem que aumentar a sua carga de trabalho, automaticamente o coração ele tem que bater mais. E ele se adapta perfeitamente a essas modificações. Lógico que essas adaptações são, na realidade, de acordo com as características de cada indivíduo. Por isso que quando a gente vai fazer uma atividade física em que a gente requer que esse coração ele tenha que bater mais vezes,
para chegar sangue aos músculos, por exemplo, nós temos que treinar. Então isso existe um treinamento, por isso que o coração ele se adapta às necessidades pelas quais são impostas. Uma vez como ele começa a perder essa capacidade de adaptação, isso pode ser que ele esteja desenvolvendo algum tipo de problema que não vem a princípio ao caso nessa aula. Então vamos seguir lá. Então, lembrando das funções, ou seja, produzir força que move o sangue, tanto no seu interior quanto para os vasos sanguíneo. E essa força, lógico, é fundamental para a manutenção da vida, porque esse sangue ele deve chegar aos tecidos de alguma forma. Então, algumas características importantes sobre o coração, né? O coração, quando a gente diz que é um músculo oco, é porque a maior parte do coração é muscular. Mas a gente vai perceber que ele não é formado só por músculo. Ele tem músculo e outros tecidos. Mas, de uma forma geral, por ele ter maior quantitativo de tecido muscular, consideram-se o coração como um músculo. Ele é oco porque dentro dele existem cavidades cardíacas por onde o sangue passa. Então, por isso que consideram-se um músculo oco. Só para vocês terem uma ideia, eu comentei sobre isso, sobre esse trabalho intermitente do músculo cardíaco. Estima-se que o coração contrai 42 milhões de vezes por ano. Isso, considerando o indivíduo em repouso, bombeia 700 mil galões de sangue. A gente não tem noção dessa incansável atividade cardíaca. Tá batendo aqui agora, ó. A gente não percebe isso, né? A gente não tem. E ele tá lá, incansável, o tempo inteiro, lá batendo, bonito. E graças a Deus ele bate muito bem para manter as nossas funções orgânicas de forma satisfatória. Então vamos estudar esse músculo que, olha, alguns consideram, quando a gente fecha a nossa mão, o punho fechado é o tamanho do nosso coração. Isso é uma média, isso é uma medida média, mas é um músculo tão pequeno e tão eficiente. É um órgão pequeno e muito eficiente, por isso que demora a falhar. Quando falha, é porque provavelmente alguns problemas genéticos são adquiridos ou quando o indivíduo judia muito do danado do coração, não é verdade? Então vamos seguir aqui. Olha, então vamos fazer uma localização específica do músculo do coração. E aí nós temos uma imagem à direita mostrando uma topografia do coração dentro da caixa torácica. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o coração ele fica localizado no interior da caixa torácica entre os dois pulmões. Entre os dois pulmões nós temos o coração. Lembrando que o coração, como ele ocupa uma maior parte no hemitórax esquerdo, o pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor devido à presença do coração. E essa região que fica entre os dois pulmões, ela recebe o nome de mediastino. Então, encontramos o coração dentro de uma região chamada de mediastino. No outro slide eu vou descrever melhor esse mediastino, mas aqui, já adiantando, devemos identificar que o coração ele fica no mediastino inferior. Certo? Além disso, quando a gente divide o tórax ao meio, ou seja, no hemitórax esquerdo e no hemitórax direito, nós colocamos que 2/3 do coração ocupa o hemitórax esquerdo. Então é um órgão voltado mais para o hemitórax esquerdo e, lógico, 1/3 do coração ele ocupa uma pequena parte do hemitórax direito. Então, algumas músicas dizem um órgão está guardado do lado esquerdo do peito. É porque ele não está diretamente localizado no lado esquerdo. Ele tem uma grande parte dele localizada no hemitórax esquerdo. O coração ele tem duas regiões. Uma região superior, que é chamada de base do coração, onde nós identificamos os vasos da base. Essa base é sempre voltada para cima. E a ponta do coração, que é a junção dos ventrículos, ela é chamada de ápice do coração. Então, na posição anatômica, o ápice está voltado para cima e a base está voltada para cima e o ápice voltado para baixo, né? E conforme eu falei, nessa base nós evidenciamos os grandes vasos da base. Só para já adiantar,
Quais são esses vasos da base? Não, temos a artéria do tronco pulmonar, a artéria aorta, nós temos a veia cava superior e a veia cava inferior e a entrada das 4 veias pulmonares. Esses são chamados de vasos da base. Vou repetir, hein? Olha lá. Artéria aorta, artéria do tronco pulmonar, a veia cava superior e inferior e as veias pulmonares, que são 4 veias pulmonares. E aí nós temos uma imagem em que a gente mais ou menos dá essa dimensão do músculo cardíaco, né? Com maior parte, ou seja, 2/3 voltado para a esquerda e 1/3 voltado para o hemitórax direito. Essa linha em preto, mais ou menos, ela determina essa divisão em relação à territorialização do coração. O círculo em verde mostra os vasos da base, né? Aí nós conseguimos ver 3 vasos da base. Nós estamos vendo a visão anterior do coração. Da esquerda para a direita nós temos a chegada da veia cava inferior, superior, temos a artéria aorta, do lado, que é a direita, a artéria do tronco pulmonar. Então essa é uma visão que nós temos anteriormente do coração, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes agora. Posteriormente eu vou mostrar as faces cardíacas e vou mostrar o que tem em cada face cardíaca. E aí, ó, uma outra imagem importante, que é uma visão lateral. Talvez aqui a gente consiga mais ou menos identificar aquela região que eu falei, que é chamada de mediastino, né? Então, mediastino médio, ele fica... Essa visão é importante só para vocês entenderem. O coração, ele fica no mediastino médio. Então, provavelmente deve ter o mediastino anterior e o mediastino posterior. Então, o que nós temos no mediastino anterior? Se nós olharmos lateralmente nesse corte sagital que está sendo feito na peça, nós observamos aí, ó, as costelas, né, estão sendo recortadas. As costelas e o externo formam o mediastino anterior. E atrás do coração nós temos, por exemplo, a artéria aorta passando lá atrás, ó. Nós temos o esôfago passando lá atrás também, as vértebras torácicas passando lá atrás. Nós temos o mediastino posterior. Então, quando nós dizemos temos essa visão do mediastino, anteriormente o anterior, no meio o coração e posterior as estruturas que estão, lógico, posteriores ao coração. E aí uma visão melhor, ó, conforme eu falei com vocês, essa visão talvez permite uma visualização melhor do aluno quanto à questão do mediastino, né? Ali nós temos o mediastino superior e o mediastino inferior. A parte que está em coloração vermelha corresponde ao mediastino superior. Então, lá no mediastino superior, por exemplo, nós temos a traqueia, nós temos uma parte do esôfago, nós temos uma parte das artérias, dos vasos da base. E no mediastino inferior, que nós desenhamos ele abaixo dessa região vermelha, ou seja, está no mediastino inferior. A imagem mostra o que está em azul correspondendo ao mediastino anterior, em amarelo mais escuro o mediastino médio e amarelo mais claro, olha lá, a imagem mostrando o mediastino posterior. Então, essa é uma visão importante que o aluno tem que ter da localização do coração dentro da caixa torácica. Aí nós temos uma outra visão, ó, tá lá a mesma coisa, da localização do coração. Deixo para vocês a imagem, né? Mediastino médio, mediastino superior, anterior, diafragma, ó. O coração repousa sobre o diafragma, mas nós vamos falar posteriormente.